Ai, o caderno. Oi! Caderno. Ó. Pronto. Boa tarde. Agitação. Vamos lá, continuação. Deixa eu arrumar aqui a tela. Hoje vai ter chat. Aleluia! Que das últimas vezes não consegui, não apareceu, né? Quem quiser fazer alguma pergunta, vamos continuar a live que começou semana passada, né? Sobre o livro Limite Zero. Vamos lá, para as minhas anotações, que eu peguei os tópicos, né, gente, mais importantes. A live ficará salva lá na playlist, tá bom? Depois, quem assistiu a primeira live, se quiser comentar alguma coisa, vocês estão gostando mais desse livro do Limite Zero ou do outro da Carole Berger, que a gente acabou, vocês comentem, tá? Vamos lá. Então, esse livro, ele fala, né, do modelo atualizado, né, o Ho'oponopono de identidade própria. Vamos continuar, então, aos tópicos que eu anotei. Aí eu leio o tópico e comento. E se vocês quiserem falar alguma coisa, o chat está funcionando. O Ho'oponopono atualizado é um processo de arrependimento, perdão e transmutação. É uma súplica ao amor para que anule as energias tóxicas e a substitua com o seu eu. O amor realiza isso circulando pela mente, começando pela mente espiritual, o superconsciente. Em seguida, ele passa a circular pela mente intelectual, a mente consciente, libertando-a das energias do pensamento. Finalmente, o amor se dirige à mente emocional, o subconsciente, anulando os pensamentos de emoções tóxicas e preenchendo-os com seu eu. Isso foi uma breve explicação que o Ryu Lee falou sobre o Ho'oponopono atualizado, tá, gente? Vamos continuar aqui. Tem uma parte do livro, desse Limite Zero, que é um capítulo todo chamado Evidências, que o Ryu Lee e o Joe Vitale fizeram um evento de final de semana sobre o Ho'oponopono. E esse capítulo Evidências são os depoimentos das pessoas que praticaram e obtiveram milagres, né? Aí eu peguei uns 4 ou 5 depoimentos bem breves, tá? Desse capítulo chamado Evidências. O primeiro é o seguinte: recebemos a dádiva do Ho'oponopono para nos lembrarmos de quem somos e de que a nossa verdadeira natureza é amar. Tudo que todos nós queremos é ser amados. Gente, porque essa última frase, a Seisho Noye também fala demais, né? Todos nós, seres humanos, todos nós queremos ser amados, né? E todos nós, como somos filhos, né, dessa provisão infinita de amor, e essa provisão infinita de amor que eu chamo de Deus, você pode acreditar ou não, ou chamá-lo de outro nome, a essência é o puro amor, né? Então, todos nós somos o puro amor, só que às vezes nós nos desconectamos, né, dessa sintonia de puro amor. E o Ho'oponopono é uma forma também de nós nos opa, agora engasguei tudo. Reconectarmos a esse puro amor, né? Que todos nós somos, mas o estresse do dia a dia, né? Ainda mais nos últimos tempos, né? Com a evolução, a modernização, a internet,
a gente acha que o tempo acaba assim muito rápido, que a gente não tem tempo de nada. Então, os tempos foram mudando e as pessoas foram se desconectando da essência, o que, que é o amor, se desconectando do principal, né? Porque, por um lado, a tecnologia é maravilhosa, né? Olha só, nós estamos aqui, né? Eu falando, quem quiser pode assistir depois, porque o intuito é esse, ficar salva, ficar gravada. Olha só que tecnologia maravilhosa. Mas, por outro lado, eu não sei se ela traz tantos benefícios assim, porque o mais importante é o nosso interior, né? A nossa essência. E devido a essa agitação, a gente acaba se desconectando, a gente se conecta à internet, né? As coisas modernas, atuais, mas nos desconectamos da gente. Então a pessoa para de olhar para si, a pessoa às vezes nem se conhece. Ai, do que eu gosto, do que eu não gosto, por que eu estou aqui, qual é o meu propósito de vida. A pessoa se desconecta totalmente. Por quê? Porque ela só olha para o externo. E essa meditação havaiana faz com que a gente se reconecte à nossa essência, né? Que é esse estado zero, que é o puro amor, tá bom? Ó, segundo, eu peguei só uns trechinhos pequenos dessas evidências, né? Os depoimentos. O que o Ho'oponopono me ajudou a entender é que a cura e a verdadeira realização acontecem quando nos locomovemos de 100 para zero. E isso foi uma outra pessoa que falou nesse capítulo. Olha só, ele resumiu numa frase o que eu falei até então. Nós estamos vivendo em 100, em 1000, em 1 milhão. É uma agitação total, é um estresse que desencadeia aquelas doenças relativas às emoções, né? A pessoa acaba somatizando, né? Como falam, você vai chegando num estágio que daqui a pouco começa a aparecer as doenças, a depressão e outras coisas ruins, né? Então, a gente está nesse ritmo, né, de 100, de 1000, de 1 milhão, e o Ho'oponopono faz com que a gente volte para o estado zero, né? Mas é como ele falou no início, na outra live, o healing, não é fácil. Você precisa ter um comprometimento, né? Com esse modo de vida, com esta meditação. Mas tudo na vida, né, gente? Se você não se compromete, você tem algum resultado? Se você quer ser uma pessoa mais organizada, por exemplo, se você não começa a tomar certas atitudes, não, eu vou ler, o que eu posso fazer, vou aprender com alguém, tem aquela guru japonesa, né, Mary Kondo, da organização. Se você não se compromete, você não estuda, você vai conseguir ser mais organizado? Não. Se você quer emagrecer, eu preciso emagrecer. Se você não se compromete, eu preciso comer coisas mais saudáveis, eu preciso praticar exercícios físicos, você vai conseguir emagrecer? Não. Se você não se comprometer, a sua vida passa e você não consegue atingir nada, né? Que nem eu estava vendo uma outra pessoa, né, que eu também assisto aqui no YouTube, sigo algumas pessoas, ela falando sobre isso. Às vezes nós estudamos sobre esse nosso ser interior, né? Sobre essas técnicas, essas práticas. Eu conheço várias pessoas que ficaram anos estudando, fazendo cursos caríssimos, e na vida prática a pessoa conseguia algum resultado? Não. A pessoa foi despertar depois, porque não adianta aquele conhecimento enorme, abrangente, e a pessoa não colocar em prática. Então, você tem que ver com quem você se identifica. Eu me identifico com algumas pessoas aqui no YouTube. Você tem que sintonizar, né? Tem pessoas que a gente se identifica mais, tem outras que a gente se identifica menos. E não basta você só ver, você tem que pôr em prática. Porque tem muitas pessoas que falam, eu fiz o Ho'oponopono, fiz a prática tal e tal. Não dá resultado. A pessoa se comprometeu, você faz regularmente, as coisas não são assim, né, gente? Fiz uma vez, pronto. Então, você tem que ver com o que você se conecta, com
quem você tem afinidade, e você gerar um hábito. Você, como escovar os dentes, você não tem que escovar os dentes, tomar banho todos os dias, se alimentar. Então, você tem que fazer da prática um hábito, mas um hábito com aquilo que você se identifica, né? Para você poder colher frutos, né? Porque a gente não planta hoje e colhe daqui a 10 minutos, né? Então, a gente tem que parar para pensar também. Ó, terceiro depoimento. Não, aqui foi o doutor. Ah, não, foi uma pessoa falando. O doutor Riulin nos fez lembrar da importância de viver em um estado de abertura, purificando as nossas reações interiores e indo para o estado zero. Esse foi outra pessoa que falou. Quarta evidência, que é o quarto depoimento dos milagres. À medida que os mistérios da vida se expandem, começamos a perceber como tudo está interligado. Tudo é oriundo de leis universais. E uma dessas leis são os círculos. Olha só a pessoa falando. Lembro-me de que você disse no filme O Segredo, que o universo aprecia a velocidade. Eu gostaria de acrescentar que o universo também gosta dos círculos e a vida certamente flui com muito mais suavidade quando sabemos o sentido em que o círculo deseja seguir. Essa pessoa falou sobre o filme O Segredo, porque o Joe Vitale, né, ele participou desse filme, esse autor desse livro. Quinto depoimento. Não devemos desperdiçar tempo com o como, o porquê ou o quando, e sim apenas com a ação. Ao fazer isso, deixamos de ser um obstáculo no nosso próprio caminho. Assim que damos um passo, por menor que seja, para fora de nós mesmos, para culpar, reagir, lastimar, reclamar e assim por diante, perdemos de vista o assunto em questão, ou seja, a nossa chance de abandonar o problema que está dentro de nós. Quando fazemos acusações, ficamos desconectados, como quando não pagamos a conta da televisão a cabo, não temos HBO. A escolha que temos não é ser hipócritas ou ficar deprimidos, mas sim simplesmente seguir adiante sem fazer julgamentos contrários ao dom mais precioso, o eu. Aqui acabou a parte das evidências, dos depoimentos, eu separei só esses 5, e eu peguei um outro trecho que o Riulin falou, ó. Dr. Riulin explicou, para que possamos abrir o caminho para o influxo do divino, precisamos primeiro cancelar as memórias. Enquanto as memórias, que são os bloqueios, as limitações, estão presentes no subconsciente, elas impedem a divindade de nos dar o nosso pão de cada dia. Quando você faz a limpeza, ideias chegam a você, e algumas delas poderão torná-lo muito, muito rico. Olha só, gente, por quê? As nossas memórias, essas crenças limitantes, esse lixo que fica no subconsciente, primeiro você tem que limpá-lo para você poder reprogramar, né? Ou, como ele disse, para que a divindade, que ele fala que é divindade, né? Mas pode ser insights, a sua intuição, o sexto sentido, ele aflore, né? Quando você limpa todo dia esse lixo do seu subconsciente, praticando essa meditação havaiana, as ideias criativas começam a surgir. Isso aí eu falo bastante nos vídeos. A solução dos problemas começa a aparecer. Você tem 1000 ideias. Eu vejo assim por mim. Eu já pratico, acho que vai fazer quase um ano já essa meditação. E, gente, eu não falo todo dia, mas desde que eu comecei a praticar, aconteceram vários milagres que eu falo, né? Outro dia eu vou falar sobre isso. Aconteceram muitas coisas. Eu falo em todos os sentidos, nos relacionamentos, que inclui a minha pessoa, assim, na relação com a minha filha, com meu marido, com os meus pais, aconteceram muitos milagres na parte financeira, na parte profissional.
E além de eu ter, eu já tenho assim bastante criatividade, mas eu tenho tantos insights, tantas coisas, que já vem aquilo na mente, eu já começo a pôr em prática, eu já começo a pôr em prática. É impressionante. É você se dedicando, né? É como a gente falou, é você persistindo, você mantendo, formando um hábito, fazendo a prática sempre. Nossa, qualquer dia eu vou anotar numa folha tudo que já me aconteceu. Eu adorei demais. Além dessa meditação, praticamente ser tudo que a Seixo Noye fala, né? E eu fui criada dentro, né, dessa filosofia japonesa. Vamos lá, vamos continuar. Ó, precisamos permanecer concentrados em voltar para o zero, sem memória, sem programa, zero. Purificando, purificando, purificando. O Dr. Riulin fala muito, o livro todo, e o Joe Vitale. Limpar, limpar, limpar. Purificar, purificar, purificar. Os problemas são memórias que estão sendo reencenadas. As memórias são programas. Elas não são apenas suas, são compartilhadas. A maneira de liberar a memória é enviando amor para a divindade ou amor para o universo. Na verdade, gente, a solução de tudo é o quê? É o amor. Porque nós somos, em essência, o puro amor, né? Então, o amor que cura tudo. Ó, vamos lá, mais uns trechos aqui. Esta escuta e responde ao universo. Esta escuta e responde, mas da maneira que é melhor para todos, no momento certo para vocês. Ó, estamos aqui para fazer uma limpeza. Lembra ele a todos nós durante o treinamento do fim de semana, que é esse treinamento que eu falei para vocês, onde o capítulo que eles fizeram sobre as evidências, os depoimentos das pessoas, né, dos milagres que aconteceram com as pessoas. Limpem sempre, incessantemente, de maneira a purificar todas as memórias para que o divino possa nos inspirar a fazer o que viemos ao mundo para fazer. Purifique, purifique, purifique. Então, gente, como ele estava falando no parágrafo seguinte, aqui vem um negócio, aí eu falo outro, aí eu vou lembrando. O mais importante de tudo, o caminho inicial que eu falo, primeiro a gente tem que fazer a limpeza, né? Até no meu curso, nesse curso que eu lancei em maio, do Dinheiro Agora e Sempre, o primeiro módulo é limpar. Eu coloquei 2 práticas lá, porque se você não limpa a sua casa, como é que você vai organizar? É a mesma coisa com a gente. Você precisa limpar o subconsciente para você se ligar ao divino, ao universo, a esse amor, essa essência, você ter os insights, você ter ideias criativas, você prestar atenção na sua intuição, você conseguir achar a solução dos problemas, porque a solução está dentro de você, não fora, né? Ó, aqui outro pedaço que eu achei muito legal. O objetivo da vida é retomar ao amor de momento a momento. Para atender a esse propósito, a pessoa precisa reconhecer que é completamente responsável por criar a sua vida do jeito como ela é. Ela precisa compreender que são os seus pensamentos que criam a sua vida da maneira como ela é de momento a momento. Os problemas não são as pessoas, os lugares e as situações, mas sim os pensamentos a respeito delas. A pessoa precisa aceitar a ideia de que não existe o lá fora. Olha só, gente, isso aí é uma das coisas também que o Ho'oponopono fala, né? Que eu falei muito na primeira live. A autorresponsabilidade, né? O sinto muito, me perdoe. Então, a pessoa tem que enxergar que ela é responsável pela vida que ela está experienciando no momento. Sejam as coisas ruins ou as coisas boas. Você que criou tudo isso através dos seus pensamentos.
Os seus pensamentos geram sentimentos. E como ele falou, a prática precisa ser constantemente, incessantemente, porque a gente começou a ouvir desde a infância, mas nós ouvimos até hoje, né? Então, você tem que limpar, 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 purificar direto, constantemente. Vamos lá. Essa parte aqui, eu peguei um trecho que o Rio Lin explicou do trabalho dele na clínica. Porque o Joey Vitale teve dificuldade em entender como ele conseguiu curar aquela ala, aqueles prisioneiros de alta periculosidade. Aí eu peguei um pedacinho que o Rio Lin explicou, prestem atenção. O que eu fiz na condição de psicólogo da equipe da unidade? Todas as vezes que eu ia para a unidade, eu fazia o processo da identidade própria por meio do Ho'oponopono, do arrependimento, desculpa, do perdão e da transmutação. Para o que quer que estivesse acontecendo em mim, que eu experimentava consciente e inconscientemente como problemas antes de eu entrar, durante o tempo que eu ficava lá dentro e depois que eu saía. Não realizei nenhum trabalho de terapia ou de orientação psicológica com os pacientes da unidade. Não participei de nenhuma conferência da equipe sobre os pacientes. Assumi completamente a responsabilidade de purificar o que havia em mim que me causou problemas como psicólogo da equipe. Sou uma criação do eu sou perfeito, como acontece com todo mundo e com tudo. O que é imperfeito, aí ele até falou uma palavra aqui, né, que a gente deduz no livro, são as memórias que reagem, reencenadas como críticas, ressentimentos, raiva, irritação, e só Deus sabe o resto da M, o que é carregada a alma. Paz do eu, Rio Lin. Então, ele explicou o que ele fez, ele assumiu completamente, porque ele pensava o seguinte, gente, como nós temos que pensar. Ele foi parar ali naquela unidade. A unidade, os funcionários não paravam, não nascia plantas, aqueles presos que nem saíam acorrentados, tomando altas dosagens de remédio. Se ele parou ali para curar, para trabalhar naquela unidade, ele assumiu a responsabilidade. Alguma coisa me trouxe aqui, então a responsabilidade é minha. Então, através das 4 frases dessa meditação de cura havaiana que ele aprendeu com a Morna Simeona, ele se arrependeu, ele usou perdão e ele tentou a transmutação, que a transmutação é começar de novo. O Ho'oponopono significa corrigir o erro. Então, ele assumiu para ele. Ele não analisou, ele não, como ele disse aqui, ele não fez reuniões, ele nunca participou de nada com os pacientes. Ele simplesmente pegava as fichas e fazia esse Ho'oponopono, essa meditação de cura. Ele assumindo a responsabilidade, porque no momento que ele foi parar ali, ele se curando, aquela cura interior emana e, consequentemente, curou aos poucos aqueles presos, aqueles funcionários que não paravam no local, havia muita rotatividade, e tudo se transformou. Depois de 3 anos, ele explica aqui no livro, tá? Ó, outro trecho. Embora eu ainda estivesse aprendendo o Ho'oponopono, eu às vezes ensinava o método a outras pessoas, quando sentia que elas estavam abertas a ouvir falar nele. Isso aqui quem está falando é o Joey Vitale, tá? Quanto mais claro eu me tornava, mais claras as pessoas ao meu redor se tornavam. Entretanto, isso é difícil de aceitar. É muito mais fácil querer mudar o exterior do que o interior. As palavras do Joey Vitale. Por quê, gente?
Normalmente, quando nós temos um problema, né, o que que as pessoas fazem? Culpam o externo. Ou vai culpar, a culpa é do meu marido, da minha mãe, do meu pai, do governo, do vizinho, é culpa do meu chefe. É mais fácil você culpar o externo. É muito difícil isso, é um processo, é um estudo, é aquilo de tirar o tempo que eu falo para você se autoconhecer, porque tudo é sua responsabilidade. No momento que você tem essa consciência, você, nossa, a sua vida se transforma, né? Olha o poder dessa meditação de cura, gente. Ela assim, é fantástica, né? Porque é um processo que você se arrepende, você se desculpa, né? Você se perdoa, e você se perdoando, se reconectando com a sua fonte, aí o externo também, ele vai seguir o teu fluxo, né? Porque você vai conseguir se alinhar, né? A sua real essência. Aí você começa a ver o mundo com outros olhos, né? Vamos lá. Ó, outro trecho. A maioria das pessoas não tem a menor ideia do que significa a responsabilidade. Elas preferem culpar os outros e as circunstâncias externas. Quando elas se desenvolvem, se tornam mais conscientes, começam a se considerar responsáveis pelo que dizem, pelo que fazem. Além disso, quando você se torna ainda mais consciente, você pode começar a compreender que é responsável pelo que todo mundo diz ou faz, simplesmente porque essas pessoas fazem parte da sua experiência. Se você cria a sua própria realidade, então você criou tudo o que você vê, até mesmo as partes de que não gosta, porque nós criamos tudo, né? Como nós somos os co-criadores, né? Nós temos esse poder da cocriação. Você cria, tudo da sua vida você que cria. É aquilo tudo de bom ou tudo de ruim, você mesmo que criou. Olha só, gente, as 4 frases. Sinto muito, por favor, me perdoa, te amo, sou grata. Essas frases falamos para nós mesmos, aqui ele explica isso, né? Essas 4 frases, às vezes o pessoal confunde, que você faz para a divindade, ou Deus, ou o universo, ou a vida, ou seja lá o que você acredita, mas, na verdade, essas 4 frases, elas são ditas para você mesmo. Ó, ouçam aqui. Essas 4 frases falamos para nós mesmos. A ideia é purificar a energia compartilhada. Nós fazemos porque é dessa maneira que purificamos a energia compartilhada, de maneira que ninguém tenha que experimentá-la novamente, nunca mais. É uma limpeza e você nunca para de fazê-la. É assim que funciona, é totalmente amor, é contínuo e você é totalmente responsável. Ó, aí peguei outro trecho do estado zero, gente, que eu já falei na primeira live e vou repetir novamente. O que é esse estado zero? Por isso que eles colocaram o título do livro de Limite Zero. É o estado de puro amor. Ao dizer eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa, obrigado, você está purificando os programas que existem em você que o impedem de estar no estado puro, que é o amor, tá? Ó, aqui eu achei muito importante também isso aqui, ó. Como você, eu ou qualquer outra pessoa pode ajudar alguém que esteja empacado e sofrendo? Fizeram essa pergunta para eles. De acordo com o Ho'oponopono, a única maneira é fazendo uma limpeza em mim mesmo. As pessoas que me procuram, inclusive aquela que escreveu para mim, estão compartilhando um programa comigo. Elas o pegaram como um vírus da mente. Tudo o que posso fazer é uma limpeza em mim. Enquanto eu me purifico, elas se purificam também. À medida que purificamos os programas que compartilhamos, estes são retirados de toda a humanidade.
Tudo que eu faço é purificar, purificar, purificar. Olha só, gente. Isso aí, o Ho'oponopono, essa meditação, no momento que você faz para você, você está ajudando as pessoas, né, com quem você compartilha a sua vida, as pessoas que vivem com você, seus familiares, seus amigos. Eles perguntaram aqui de que maneira você pode ajudar, né? Às vezes você tem um amigo que está passando por uma situação difícil, sofrendo, angustiado, ou algum familiar. Como você pode ajudá-lo? Ele é muito simples, basta você fazer para você, que o resultado ele vai refletir no externo, né? E você estará ajudando essa pessoa, porque se você tem o conhecimento, né, seja de uma situação ruim que essa pessoa esteja passando, ou um familiar ou um amigo, como ele disse, você está compartilhando um programa, né? Porque as pessoas não aparecem na sua vida à toa, assim, do nada. Tudo tem um porquê. E vocês estão compartilhando do mesmo programa. Então, uma maneira de até ajudar essa pessoa é você praticando, né? Praticando para você, tá bom? Outro trecho. Podemos pedir à divindade. Aí ele fala que divindade, gente, mas pode ser universo, a provisão infinita de amor que eu falo. Tem outras pessoas que chamam de Deus, outras pessoas chamam de outro nome ou não acreditam, tá? Podemos pedir, né, que conheça o nosso projeto individual para curar todos os pensamentos e memórias que estão nos refreando neste momento. Isso foi uma citação da Morna Simeona, tá? Deixa eu ver o tempo, 30 minutos. Vamos falar mais um pouquinho, aí a gente dará continuidade na sexta-feira que vem, que eu acho que já encerra daí a live, gente. Que tem mais um pouquinho aqui, vamos lá. O Dr. Riulin explicou que a simples frase "eu te amo" contém 3 elementos que podem transformar qualquer coisa. Ele disse que esses elementos são a gratidão, a reverência e a transmutação. Ó, aqui, eu escrevi um exemplo que eles deram.